Novas informações mostram que esse idoso já estava morto há pelo menos 2 horas. As câmeras do banco mostram o idoso entrando na agência já com a cabeça caída. Gente, são muitos detalhes que tornam essa história, assim, inacreditável. A gente pensa que já viu de tudo, né? Mas, gente, a gente se surpreende, né? Vamos lá. O que tem de idoso que em vida é vítima de golpes de parentes, de cuidadores? Tem que ter muito cuidado, não é verdade? Tem muita gente aí que se aproveita de um idoso incapacitado para forçar a assinar um contrato, para fazer um empréstimo no nome dele. Vamos bater um papo? Vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo a advogada Camila Dias. Obrigada pela sua participação. Larissa Lobo, que é psicóloga, muito obrigada também pela sua presença. Marcilene Pontes, que já vai dar a sua opinião também sobre esse assunto, né? Que é uma pessoa que tem um histórico também familiar de cuidar de idoso, daqui a pouquinho conta pra gente. Mas antes, Camila, ao longo da sua profissão aí como advogada, você já viu um caso desse? 12 anos de profissão, né? Mais de 12. Eu fiquei estarrecida, eu fiquei assistindo toda hora, falei, não, voltando, não é possível que o ser humano chegue a esse ponto, né? E realmente eu não tinha visto ainda, né? Não sei se isso se tornou vai se tornar algo comum, o que quer que seja, porque para mim ultrapassou qualquer limite. O que pode acontecer com essa mulher de agora em diante? Quais crimes ela pode vir a responder numa situação como essa? Ela foi detida agora, provisoriamente, né, sobre o crime de furto mediante fraude, como se ela estivesse tentando furtar esse valor que não correspondia a ela, através desse meio que é uma fraude, né, utilizando. E vilipêndio de cadáver, que é um crime que a gente não costuma escutar muito, mas é quando você desrespeita um corpo sem vida. Então, qualquer ato com uma pessoa que já faleceu, aquele corpo ele merece também respeito. E aí, por enquanto, são esses crimes, porque ainda podem ter outros. Se for comprovado de fato que ela estava tentando, né, já sabia que ele estava morto, estava tentando pegar dinheiro, ela ainda teve um crime contra o banco, que é estelionato. Tentar, né, ter aí uns benefícios que não caberiam à titularidade dela, né? Então, vamos ver os próximos dias o que vai suceder aí desse caso. É um grande mistério, né? São muitas perguntas em torno disso. Uma pergunta que eu me fiz, eu falei assim, se esse senhor, ele estava dias atrás, né, internado, como que então esse empréstimo foi feito? São perguntas que a polícia quer avaliada resposta, agora, né? datas, né? A data da internação com a data que foi feito o empréstimo, né? Onde que ele estava na data do empréstimo, internado ou em casa? Mas se ele estava em casa, ele estava como? Emocionalmente, fisicamente? Capaz de estar indo a uma agência ou o que quer que seja a forma, via telefone, porque hoje tem até essas possibilidades, a gente faz tudo online, né? Quem fez? Através de quê? Eu acredito que vou ter muita coisa ainda, que se teve mais pessoas auxiliando nisso ou não, se ela fez tudo isso sozinha, né? Então, bem complexo, né, Roberto? Aqui, agora vamos parabenizar a sociedade, né? Porque nesse caso, e quando a gente fala aqui, a sociedade tem um papel importante. Nesse caso, as funcionárias do banco foram, assim, extremamente sábias, perspicazes mesmo, de identificar a situação. Porque ela poderia ter pego ali, viu que ele não reagiu, percebeu, né, que o pessoal do banco já estava ligado e já saído com ele. Não, vou embora, não. As funcionárias do banco, né, acionaram o SAMU e, enfim, aí chegamos até agora, né. Marcilene, esse caso te assusta? Muito. Muito em todos os aspectos, né? Eu achei, assim, surreal. O contrário do que eu vi nessa reportagem, eu estava até comentando contigo, né, sobre os cuidados que a minha família teve com a minha avó, né, entre elas é tipo assim, eu quero ficar com a mamãe hoje eu que fico, eu que cuido, né, super bem cuidada, trabalhavam para estar auxiliando a minha avó também. Minha avó, graças a Deus, ela estava em plena lucidez também, né? Então, é uma pessoa, assim, que foi amada de todas as formas. Quando ela veio a óbito, as minhas tias, o mais que rápido, elas deram baixa, né, no INSS. Minha avó não tinha um empréstimo,
né? É bem pelo contrário. Quando uma tia trabalhava, a outra cuidava. E teve uma época em que minha avó estava internada, que havia até brigas entre os filhos e netos, né? Não, hoje eu que vou ficar com a vovó, eu que vou ficar com a mamãe, né? Porque era assim, era um amor assim surreal, sabe? E tanto na parte da minha avó quanto na parte da minha tia também era dessa forma. É que eu também tinha 2 casais de idosos, que eram os meus tios, que era acamado, que os filhos revezavam entre eles para cuidar, né? E nunca precisou de um cuidador, colocar um cuidador, e eles sempre foram muito bem tratados, muito bem cuidados. Mas não é toda a família, né, que age dessa maneira. E aí a gente vê casos e mais casos. É claro que nessa história aí tudo ainda está sendo investigado, mas a gente vê casos e mais casos de violência patrimonial, né, que é uma violência financeira com o idoso. Mas como que isso começa, Larissa? Boa tarde, Beta. Isso começa pelo fato de, socialmente falando, nós termos a ideia, a construção mesmo, de que o envelhecimento está associado a um processo demencial, ele está associado a uma baixa cognitiva, ele está associado a uma incapacidade de responder por ele mesmo. Então, a gente entra num processo, socialmente falando, de desumanização desses idosos. Com essa torná-lo menos humano, né? A gente começa a acreditar que ele é menos capaz de cuidar do próprio financeiro, a gente acredita que ele é menos capaz de cuidar das próprias atividades diárias, de vida cotidiana mesmo. Então, todos esses processos vão deixando esse idoso mais refém dessa família. Então, começam-se ali as microviolências por identificá-lo como menos capaz, como menos suficiente, como menos produtivo, como, enfim, menos humano mesmo. Então, começa daí, dessa ideia social que a gente tem que o envelhecimento está associado a ser insuficiente. Vou convidar você aí de casa também a fazer parte desse bate-papo, a enviar para a gente a sua sugestão. Esse vídeo também te assustou? Manda pra gente, viu? Aqui embaixo, ó, na tela, a gente tem o número do nosso WhatsApp, que é o 99942-2478. Participa com a gente. E você também pode participar, se for mais fácil para você, pelo nosso Facebook. Lá você também envia suas sugestões, sua opinião, viu? @FalaS também está aqui embaixo na tela. Já já a gente vai abrir espaço para os comentários. Agora, Camila, num caso como esse, né, se for realmente ali investigado um caso, se antes teve uma violência patrimonial, né, se tiver o histórico disso, tudo isso, como que isso pode ser comprovado? De que forma que isso também pode agravar a situação dessa pessoa? Tudo é agravante. Todos esses crimes que forem sendo avaliados, né? Abuso, maus tratos, tudo, né, com relação a esse idoso. Agora, acredito que eles vão juntar bastante provas, né? O Ministério Público vai estar intervindo no caso. E vamos ver, Roberta, assim, ainda é cedo para a gente afirmar o que vai acontecer. Primeiro, essa questão dessa avaliação, né, das datas, de tudo, para avaliar o crime em si, esse ponto de agora, que está muito recente. E agora, com as investigações todas, é que a gente vai... que esses crimes vão ser agravados ou não, né? Eu acredito que sim, infelizmente. Porque chegar ao ponto do ser humano, né? Tentar um benefício com alguém que nem tem uma vida, né? Como é o caso que está sendo ainda investigado, a mente humana, né? Que a psicóloga saberia explicar para a gente, alcança lugares inimagináveis, né? Perversidade mesmo. Perversidade. Né? A gente tem aqui alguns comentários que falam exatamente isso. Né? O Barros participa com a gente, ele fala: um dia todos nós, se tivermos a sorte, vamos envelhecer. E a morte chega para todos, né? Mas mais respeito pelos idosos, gente, pelo amor de Deus. Gilberto Marcelino também participa, ele diz uma crueldade. Infelizmente, tem pessoas que agem dessa forma. O que explica, hein? Essa atitude de pessoas que querem tirar proveito dos idosos? Beta, perdão, a gente tem um escopo de características da nossa personalidade, de comportamentos que a gente foi adquirindo. Uma delas, por exemplo, é a empatia. Então,
quando a pessoa chega a ter um comportamento desse, é porque o ganho que ela vai ter, o que vai ser recompensador para ela, que é o dinheiro, que é, enfim, qualquer ganho que ela possa vir a ter nessa situação, se sobressai essa empatia. Então, normalmente, quando a pessoa tem um comportamento mais antissocial dessa maneira, é porque essas habilidades de respeito ao próximo, de empatia, de compaixão, de bom senso mesmo, são habilidades e características que não foram fortalecidas no decorrer do desenvolvimento dessa pessoa. E essa pessoa acaba priorizando somente o ganho que ela vai ter, apesar desses comportamentos disfuncionais que ela tem. Isso tudo é mínimo, ela foca única e exclusivamente nesse ganho que ela possa ter. Isso aí de traços da personalidade, do desenvolvimento da pessoa, de como foi essa criação, dos aprendizados que ela teve, mas porque basicamente ela foca unicamente no ganho que ela vai ter, o dinheiro, enfim. Daqui a pouco você vai contar pra gente, Larissa, quais são os sinais que nós podemos observar que os nossos avós ou os nossos pais podem estar sofrendo essa violência patrimonial, viu? Agora, Marcilene, ela disse ali, deixou bem claro, né, que às vezes a pessoa não teve essa habilidade desenvolvida, né, dessa empatia, que quer sempre algo em troca. O que vocês faziam pela sua avó, por exemplo? Era em troca de algo? Não, em troca de nada. Era simplesmente o recíproco, né? Tudo que minha avó passou para nós, todos os valores que minha avó passou para os filhos, para os netos, nós absorvemos e retribuímos, né, com ela em vida. E lembrando, eu vou tocar no assunto do meu pai. O meu pai, ele veio a óbito. Minha mãe não era casada com ele. Ela tinha 44 anos de convivência, mas não era casada. E meu pai teve um seguro, ele tinha que receber um seguro. E como minha mãe não era casada, ela não entrava no seguro, só os filhos. Eu fui até um cartório, fiz uma certidão, uma união estável pós-óbito, que foi a exigência da seguradora para estar pagando a minha mãe, para ela reaver a parte dela, entendeu? Ou seja, nós pensamos em tudo, né? Tipo assim, os filhos teriam direito à parte que era deles, que eram 4 filhos, mas minha mãe também teria direito à parte dela, que era 50% que era dela, de direito. Né? Então, assim, eu acho que isso envolve muito valores, sabe? É tudo que você recebeu, sabe? Educação, valores, é um tudo, é um conjunto, sabe? Uma soma de tudo. Camila, de acordo com esse caso aí que a gente está acompanhando, né, o que pode mudar completamente o rumo dessa história? A gente está vendo, né, que tem advogado de defesa que já está se posicionando, se ela... Essa mulher aí está sendo agora investigada, o que pode vir a acontecer com ela e também de que forma que isso pode mudar completamente o rumo, o que poderia mudar completamente o rumo dessas investigações? Agora a gente vai imaginar agora com um filme, né? Uma possibilidade para piorar isso. Vamos pensar numa quadrilha envolvida, né? Assim, a família, os familiares com a intenção de realmente extorquir, seja ele até em vida, que a gente não sabe se ele tem outros empréstimos, se já haviam sido feitos. Porque assim, Roberto, e é bacana a gente falar isso com a sociedade, isso daí chegou a esse ponto porque ele, infelizmente, já estava morto. Mas quantos idosos não sofrem em vida, né, essas fraudes aí através dos seus parentes, seus cuidadores, dos seus filhos, netos? Muitos assinam, coagem, né, fazem com que eles assumam compromissos financeiros, comprem veículos, assinem contratos, assim, isso sim é muito comum, né? Você chegar ao ponto de carregar um cadáver para assinar um empréstimo, não. Mas o tempo inteiro para idosos, né, que estão aí, né, com o emocional abalado, com o cognitivo também abalado, apesar de serem pessoas que respondem por si, eles são manipulados muitas vezes. Então, esse alerta também fica, porque essas pessoas que fazem isso, que utilizam, né, desse status, né, de poder sobre os idosos, de coisas que eles não deveriam, podem ser todos incriminados. É possível anular um documento que um idoso assinou ali numa situação forçada? Se a família descobrir que algo aconteceu e ela quiser correr atrás, consegue anular esse documento? Então, um documento é um contrato
juridicamente falando, ali ele não foi forçado muitas vezes. Então, o que acontece? A instituição financeira poderia também entrar contra essas pessoas que ludibriaram, né? Enganou a instituição para ter benefícios. Mas, suponhamos, eu tenho uma avó que está sendo cuidada e aí eu descubro que um tio ou que um primo, né, forçou essa avó a assinar. Eu poderia estar procurando um meio, denunciar e entrar com uma ação criminal também, né, ou um estelionato ou diversos outros crimes que teria que avaliar um a um. Mas, assim, tem muitas fraudes contra o INSS que já foram, que aconteceram aí durante os anos, né? Pessoas que continuaram, mesmo falecidas, pessoas sacando aposentadorias, benefícios, enquanto ainda não havia essa facilidade hoje, né, de sistema que consegue cancelar o CPF. Mas imagina, né, a que ponto que chega o ser humano e está utilizando de algo que não é seu, de uma pessoa que deveria só receber nessa idade, né, nessa fase da vida, carinho, acolhimento e está sendo usurpada. Fala com a gente no microfone. Só uma palhinha, Roberta. Hoje em dia também, né, tem aquele empréstimo que você faz em casa mesmo, que ela pela sua, como se diz? Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Pouco tempo atrás minha mãe fez, né, por reconhecimento facial. E eu falei bem assim, mãe, é porque ela fez para mim. O empréstimo foi para mim que ela fez, entendeu? Eu falei, mãe, eu estou precisando de valor X, a senhora pode fazer, porque eu jamais faria uma coisa sem que minha mãe soubesse, tanto é que eu estou no ar agora, né? Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, jamais ia comentar. Aí eu falei, mas a senhora tem que ficar certinho, que vai bater a foto, né, da senhora. E foi batida essa foto, foi feito, graças a Deus já foi pago, gente. Entendeu? Mas imagina eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu preciso desbloquear um cartão da senhora aqui. E agir de má fé, né? Eu preciso bater uma foto. Minha mãe iria, gente. Minha mãe é uma criança grande. Minha mãe é uma criança grande. Ela não tem maldade. É tanto que eu sou procuradora da minha mãe. Fiz questão para ninguém dar o golpe na minha mãe. Eu não falo meus irmãos, ninguém não. Eu estou falando de pessoas de fora mesmo, sabe? Chegar para ela e tentar fazer alguma coisa. É tanto que toda vez que alguém liga para ela, fala assim, mãe, pede para ligar para mim e falar comigo. Daqui a pouquinho, então, Camila, você conta para a gente como que o idoso pode se prevenir, entendeu? Em relação a essas possibilidades aí de pessoas aproveitadoras. Sim. E, Larissa, quais são os sinais que a família pode observar que, de repente, tem ali uma outra pessoa, às vezes até da própria família, querendo passar a perna no idoso? Perfeito, Beta. A população idosa é uma população de risco em saúde mental. É uma fase da vida que naturalmente tem uma chance maior de desenvolvimento de adoecimentos mentais mesmo, pela ansiedade com relação ao futuro, pela perda de algumas funções que tinha, pela perda de algumas liberdades que tinha. Então, o que é bom observar? Se esse idoso está apresentando alguma alteração emocional, se era uma pessoa que originalmente era alegre, tinha muita disposição, era de bem com a vida e de repente começa a se sentir um pouco mais indisposto, tem uma queda do humor, tem uma irritabilidade aumentada. Se esse idoso está apresentando alguma alteração de comportamento, de hábitos que ele tinha e de repente ele abandona, ou novos hábitos, se de repente ele apresenta dívidas que ele não tinha antes mesmo, preocupações com dívidas, preocupações que não existiam antes. Então, é sempre bom observar como esse idoso está em questão emocional, em questão comportamental e dos hábitos de vida mesmo. Porque é uma população que já é mais arriscada para desenvolver adoecimentos. Mas é interessante observar porque às vezes tem alguns fatores ali dentro do contexto mesmo que inclui, inclusive, né, a violência patrimonial. E sabe o que a gente percebe? Que, às vezes, mesmo a família tendo ou a desconfiança ou a ciência do que está acontecendo, esse assunto, às vezes, fica velado. Ah, mas fulano está ali, né, cuidando do papai, cuidando da mamãe, deixa, melhor assim do que dar o trabalho para a família inteira, ter que se dividir, deixa do jeito que está. Por conta dessa visão desumanizada que a gente tem do idoso, como se o idoso ele fosse um fardo, como se o idoso o envelhecimento fosse sinônimo de um processo demencial. Então, claro que o cérebro, como qualquer outro órgão, ele vai entrar num processo de envelhecimento, mas isso não significa que inevitavelmente esse idoso ele vai ter um processo demencial, ele vai se tornar incapaz, ele vai se tornar, por exemplo, uma criança, depende de cada caso, só que a gente já está acostumado a ver como algo que é inevitável. Então, esse idoso ele passa a ser
visto como um peso, ele passa a ser visto como uma pessoa que vai dar muito trabalho, uma pessoa que não pode ser uma boa companhia. Vai precisar de cuidados? Vai, mas é cuidado, não é somente um peso. Então, como a gente já tem essa visão, uma pessoa que está ali cuidando entre várias aspas, né, acaba ficando por isso mesmo. E Camila, como que o idoso pode prevenir, né, assim, ser passado para trás? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, vou pedir para o meu filho cuidar de mim. Mas às vezes é esse filho que está tentando passar a perna no pai. Então, assim, importante a gente deixar claro que não é porque é idoso que ele é incapaz. Um idoso, ele só não responde por ele se ele estiver em curatela. Se ele não tiver capacidade para estar respondendo pelos seus atos, isso for até um perigo, justamente por isso. Um idoso que tem o seu lado mental ou físico comprometido ao ponto de não conseguir tomar as decisões racionais, ele precisa ter alguém que vai poder estar respondendo por ele, né? Então, agora, se o idoso ele não é um curatelado, ele não está sob o cuidado de alguém, é ele quem responde por tudo, como nós, independente da idade. Então, os mesmos cuidados que nós temos que ter, ele também teria, né? Então, evitar essas transações via celular, de estar passando senha para todos, né? Deixar sempre num lugar ou outro com alguém informado, como nós também faríamos, Roberta. No banco, assim, tem muitos empréstimos, né, esses consignados que já saem de desconto direto, né, do INSS. Tomar muito cuidado, por quê? Suponhamos que nós tenhamos a mesma mãe. Eu não quero que ela faça um empréstimo para você. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, enquanto ela for capaz. Então, assim, não é só porque eu não concorde com que um idoso que eu conheço está utilizando o seu dinheiro ou patrimônio, que isso é uma violência a partir do momento que ele está sendo deturpado, que está sendo, né, furtado, coagido, ameaçado. Então, primeira coisa é isso, entender se esse idoso que nós estaremos falando, ele é um idoso capaz, porque ele pode, se ele quiser comprar 5 mil reais de bala, de chiclete, ele pode. Entendeu? Aí, só que se isso daí não for óbvio, se você vai olhar e falar, não, ele não está bem, né? Então, precisa de uma intervenção de alguém para estar respondendo por ele, através de um processo judicial. Só assim que a gente consegue conter alguns danos, né? Fora isso, é um crime contra a pessoa. A gente tem aqui a participação da Nilza Oliveira, que diz, a minha mãe caiu no golpe. A inquilina dela a levou no banco e fez empréstimo e até hoje ela está pagando. Mas é bom para ela aprender, prefere os estranhos, né, para resolver as coisas dela do que os filhos. Então fica aí um alerta, né, porque, enfim, o golpe pode vir de qualquer parte, não só dos estranhos, mas às vezes daquela pessoa que está ali se dedicando, né, aparentemente a cuidar daquele idoso, mas na verdade por trás disso está se beneficiando. Obrigada, viu, Larissa Lobo, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Camila Dias. Obrigada também, Marcilene. Dá um beijo na sua mãe, tá? Sim, e um beijo na Vivi também, sua E eu vou filha. mostrar o vídeo para ela, porque ela fala que você não mandou beijinho para ela. Mandei, Vivi. Beijo. Beijo, Marciana.